Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Hoje nós vamos falar de dimensionamento de placa de base. Eu sou a professora Launelli e esse é mais um vídeo no nosso canal. Tudo bem? Antes de eu ensinar como vocês vão dimensionar uma placa de base, é muito importante vocês saberem as formas de ligação de um pilar com a base, com a sua fundação. A base de um pilar, ela pode ser rotulada ou engastada. Qual a principal diferença entre essas duas ligações? A ligação rotulada, ela não transmite momento. Já a engastada transmite, essa é a principal diferença. Mas na montagem, para a gente fazer com que uma ligação rotulada não transmita momento, nós temos que seguir algumas características. Vamos pensar que você tem esse pilar que está ligado a esse bloco de coroamento. Vocês percebem que eu tenho apenas um parafuso ligando esse pilar a essa base. Por quê? Você faz isso, vamos aqui, o desenho não tá tão bom, mas dá para vocês entenderem. Se eu coloco apenas um parafuso em cada lado, não vai haver braço de alavanca nesse sistema. Não havendo braço de alavanca, a única carga que eu vou transmitir para a fundação vai ser a carga axial, não havendo transmissão de momento. Em algumas situações, quando você quer garantir de fato que não haja nenhuma transmissão de momento, é possível você fazer uma diminuição do pilar no momento que ele chega na fundação, como foi feito nessa figura B. No entanto, é bom avisar que na prática isso não é muito utilizado, devido à dificuldade de execução. No geral, quando a gente quer uma ligação que seja rotulada, a gente coloca apenas ligação aqui nesse ponto e isso já é suficiente. Vocês também, pode ser que em alguma situação você queira que a sua fundação ela esteja engastada ao seu pilar. Como que a gente faz isso? Nós temos, para que uma ligação ela seja engastada, basicamente nós temos que ter um braço de alavanca. Para que vocês tenham um braço de alavanca, para que assim consiga transmitir momento, os parafusos, a sua ligação aqui tem que estar o mais longe possível do eixo do centro de gravidade do seu pilar. Então, quanto mais distante tiver esses parafusos, mais fácil vai ser para ele transmitir o momento. Então, quando você tem uma ligação desse tipo, você tem uma ligação engastada e vai haver a transmissão de esforço axial, momento. Quando você faz uma ligação dessa, o que acontece? Você vai estar transmitindo momento para a fundação. Portanto, a sua fundação ela vai ficar o quê? Mais cara. Só que a sua estrutura, como ela vai dar rigidez, talvez sua estrutura fique mais econômica. No entanto, é sempre bom você, quando você for utilizar uma ligação engastada, você fazer uma análise do tipo de solo que você tem naquele local. Porque caso você tenha um solo argiloso, muito sensível, pode acontecer que ela não resista a esse momento que vai ser transmitido a ela por essa ligação engastada. Tudo bem? Então, resumindo, na placa de base, a placa de base são chapas de aço. Essas chapas de aço, elas vão ser calculadas de acordo com os esforços que estão sujeitos. Se você tem uma ligação rotulada, vai ser apenas compressão axial. Se você tem uma ligação engastada, você vai ter uma compressão excêntrica. Então, você vai ter que calcular essa chapa considerando esse momento que vai ser transmitido também a ela. Tudo bem? Então, vamos para o nosso dimensionamento. Aqui a gente tem uma imagem. Essa imagem mostra uma placa de base submetida apenas à compressão axial, ou seja, se ela está submetida apenas à compressão axial, obviamente que você vai ter apenas parafusos próximos ao eixo do seu pilar. E aí, o que a gente quer dimensionar aqui? Nós queremos achar a espessura dessa chapa, a sua largura, a sua dimensão B e a sua dimensão C, tudo bem? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Primeiro, vamos para os dados da nossa questão. Essa placa de base será fabricada com aço USI-SAC 300. O que seria o aço USI-SAC 300? Esse aço, você tem vários tipos dele. No nosso caso, o nosso vai ser o USI Civil 300. E aí você tem o FY, que é a tensão de escoamento, e o FU, que é a tensão última.
Para esse aço, nós vamos adotar os valores de 300 e de 400, de acordo com essa tabela. E aqui nós temos uma imagem que mostra essas chapas desse aço empilhado. Depois, nós temos também os chumbadores. Os chumbadores vão ser do aço SAI 1020. E aqui nós temos a resistência desse aço. A resistência desse aço que a gente vai adotar. Para o limite de escoamento, que a gente chama de FY, a gente vai adotar o valor de 210 megapascal. E para o limite de resistência, nós vamos utilizar o valor de 380 megapascal. Tudo bem? Nós também temos um concreto de FCK igual a 20 megapascal. E temos também a bitola do perfil I que a gente vai utilizar. Nessa estrutura, nós vamos utilizar o perfil W310 44,5. Primeiro, o que é esse 310? Esse 310 mostra o grupo de perfis da qual esse perfil I ele pertence. Ele pertence aos perfis que vão ter uma altura mais ou menos próxima a 310 milímetros. Tudo bem? E esse 44,5 indica o peso, a massa linear desse perfil. Então, quando vocês verem um perfil escrito W alguma coisa, é o seguinte: o W significa que ele vai ser o perfil I, o 310 é o grupo de altura que ele pertence, ou seja, vai ser uma altura mais ou menos próxima a 310, 312, 313, mas vai ser parte do grupo 310. E o 44,5 é o peso linear desse perfil I. E aqui eu tirei isso aqui da tabela de bitolas a Gerdau. Nós temos aqui os dados desse perfil. Esse perfil ele tem uma massa linear de 44,5. O D, quem é o D? O D é a altura total dele, que vale 313, tá vendo? Ele faz parte do grupo 310. A altura dele é 313, ou seja, tá dentro desse grupo, tá próximo a 310 milímetros, por isso que ele faz parte desse grupo. O B de F, gente, é a largura da alma. Da alma não, da mesa. Pra quem não sabe, essa peça aqui, ela chama mesa. Bora ver se eu consigo escrever assim. Deu certo, mais ou menos. E essa parte aqui, ela chama alma. Tudo bem? Alma. Alma. A largura da sua mesa é o B de F. A espessura da sua alma é o T de W. A espessura da sua mesa, que é o T de F. A altura da sua alma a gente chama de H. Então, nesse perfil, o D é 313, o B de F, que é a largura da sua mesa, é 166 milímetros, o T de W, que é a espessura da sua alma, vale 6,6, o T de F, que é a espessura da sua mesa, vale 11,2, o H, quem é o H? O H é a altura apenas da alma, vale 291, o D' é essa curvinha que tem aqui, o D de linha é a altura da alma sem considerar essa curvinha, que vale 271, e a área desse perfil é 57,2, tudo bem? Agora que nós já sabemos qual que é o aço da placa de base, qual que é o aço dos chumbadores, qual que é o aço do concreto da fundação e qual que é o nosso tipo de perfil, nós podemos finalmente fazer o cálculo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente... as cargas. Tava esquecendo das cargas. Esse nosso perfil, ele vai estar submetido a essas 3 cargas. Vamos aqui, só para vocês entenderem. Aqui tá o nosso perfil, na nossa placa de base. Não tô desenhando tão bem, mas dá pra vocês entenderem. Ele vai ter uma força HX de 30,4. Ele vai ter uma força HY de 41,2, eita, 41,2, e ele também vai ter um VZ, que é a força axial que tá chegando nele de 629 kN, tudo bem? Então aqui ele também tá tendo uma força VZ que tá chegando nele aqui verticalmente de 629. Então aqui é importante dizer que nós vamos utilizar o livro do Belay nesse dimensionamento, que aliás é um ótimo livro que eu recomendo bastante. E nós vamos utilizar nesse dimensionamento a 6ª edição do livro do Belay, que foi publicada em 2010. E também nós vamos utilizar esse método nesse dimensionamento. Vamos aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer
é encontrar a tensão admissível no concreto. E como é que você vai encontrar a tensão admissível? A tensão admissível vai ser, a gente vai chamar inicialmente de FC'. E ela vai valer 0,35 do FCK do concreto. O que é o FCK? O FCK é a força característica à compressão do concreto, que você vai ser raiz de A2 sobre A1. Esse valor que você vai calcular para a resistência característica do concreto tem que ser menor que 0,70 do FCK. Por quê? Porque você não pode, por questões de segurança, você não vai trabalhar considerando um FCK maior que 70% do FCK do concreto. Isso é um limite que o objetivo dele é um critério de segurança. Vamos ver aqui o que é o A1 e o que é o A2. Eu coloquei essa imagem aqui que mostra um pilar, que é feito por curiosidade, ele é feito com perfil dobrado a frio, que está chegando aqui na placa de base, que está ligado a um bloco de coroamento. Tudo bem? Só por curiosidade, vocês percebem que tem vários parafusos aqui e tem uns enrijecedores nessa base. Então, como eu falei para vocês, esse aqui seria uma ligação. O que vocês achariam? Rotulado e engastada. Para quem falou engastada, acertou. Por que ele é engastada? Porque você tem esses parafusos distantes do seu pilar que vão fazer com que você tenha uma transmissão de momento. Eu só falei isso por curiosidade, mas não é esse o objetivo do nosso vídeo, né? Vamos aqui. O A1 vai ser a área da placa de base, que eu representei em vermelho. E o A2 vai ser a área do bloco de coroamento, que eu representei por A2. Então, olha, só que seria essa área aqui em cima. Então, o A2 e A1, o que a gente vai considerar? Nós vamos considerar no nosso cálculo que a placa de base, ela está ocupando toda essa área do bloco. A gente vai considerar, no nosso exercício, que a área de A1 é igual à área de A2. A nossa placa de base, ela não seria nessa composição, ela teria uma placa de base do tamanho do bloco, tudo bem? Fazendo isso, na hora que você dividir A2 por A1, você vai encontrar 1. Aí vai ser 0,35 de FCK. O FCK do nosso concreto era 20 megapascal. Só que a gente não vai trabalhar com megapascal, nós vamos trabalhar sempre com o quê? Com quilonewton por centímetro quadrado. Como que a gente transforma megapascal para quilonewton por centímetro quadrado? É muito fácil, você divide por 10. Então, vai ficar 2 quilonewtons por centímetro quadrado. Ok. Então, 2 kN por centímetro quadrado vezes 1, que tem que ser menor ou igual a 70% do FCK do concreto. Tudo bem? Aqui, houve um pequeno probleminha. O FCK aqui eu coloquei 20, né? Só que na verdade o FCK que a gente está trabalhando, eu coloquei 25, mas na verdade, só um minutinho, deixa eu só voltar aqui nos dados da nossa questão. Isso, eu errei. Isso aqui, gente, tá errado. Essa partezinha aqui. Essa parte aqui é 20, tudo bem? Então, 2 vezes seria 0,70 de 2 quilonewtons por centímetro quadrado, tudo bem? Então, essa parte aqui do nosso exercício tá errado. Mas, enfim, então esse valor que tá errado, mas de qualquer forma, iria dar certinho. Então, me desculpa por esse pequeno erro. Então, nós vamos ter que nosso FC, que é 0,70, deu menor ou igual a 1,40, que era o FCK do nosso concreto. Então, passou. Então, qual o valor que a gente vai adotar? A gente vai adotar 0,70 kN por centímetro quadrado como a resistência, como a tensão admissível desse concreto, sendo que esse valor deu menor do que o valor limite, que é 1,40. Então, ok, tá certinho, tudo bem? Então, o valor que a gente vai adotar é 0,70 kN por centímetro quadrado. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, por favor, deixe no comentário. Agora nós vamos ver qual que é a área necessária do concreto. Importante dizer que a área necessária seria essa área aqui que eu coloquei em azul. Importante dizer que a área necessária não necessariamente vai ser a área que a gente vai adotar. A gente vai adotar no final, vocês vão perceber, uma área um pouquinho maior do que a área necessária, por questões de arredondamento. Então, o que você tem? Vocês lembram que tensão no concreto é força sobre área, tensão normal é força sobre área. Então, se eu quero encontrar a área, eu posso fazer o seguinte, a área vai ser
força dividido por tensão. Força dividido por tensão. A área vai ser a força dividida por tensão. Qual que é a nossa força? VZ, que é 629 kN. Qual que é a força que a gente está adotando? A tensão do concreto que a gente adotou, que a gente acabou de calcular. A gente já calculou 0,70 kN por centímetro quadrado. Fazendo essa divisão, vocês vão encontrar que a área necessária de concreto vai ser 898,6 centímetros quadrados. Então, essa era a área necessária de concreto para resistir a um pilar que está tendo força vertical de 629 kN em cima do nosso bloco de coroamento. E lembrando que nós estamos considerando que a nossa placa de base vai ocupar toda essa área azul aqui, porque a gente está considerando que nossa placa de base terá a mesma dimensão do nosso bloco de coroamento. Tudo bem? Então tá. Agora, dito isso, nós vamos calcular um valor delta. Que valor delta é esse? Esse valor delta vai ser mais ou menos um comprimento de segurança que a gente vai considerar. Porque além dessa área que a gente acabou de calcular, a gente vai considerar uma área um pouquinho maior, que vai ser um valor delta. Esse delta, ele é 0,5D. Abre parênteses, 0,95D menos 0,8 BF. Lembrando que quem é D? D é a altura total do nosso perfil. E quem é BF? BF é a largura da nossa alma, tudo bem? Aqui tem aquela tabela de bitolas de Gerdau que eu coloquei lá no início do nosso vídeo, que equivale ao perfil que a gente está trabalhando, que é o do W310 44,5, tudo bem? Então tá. Então aqui vai ser 0,5D, 31,3, que é o nosso D, lembrando que a gente está usando tudo em centímetros, e B de F, que é 16, cadê o B de F aqui? 16,6 centímetros. Fazendo essa conta, você vai encontrar que o delta que a gente vai ter que trabalhar, vai ser um comprimento a mais de segurança que a gente vai colocar na nossa placa de base, vai ser 8,23. Então, quem vai ser o C? Ah, tá. C, gente, vamos colocar aqui, C é essa dimensão C aqui da nossa placa de base. A dimensão C da nossa placa de base, olha aqui, vamos ver para vocês entenderem. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer raiz da área necessária e assim a gente vai encontrar uma dimensão. A área necessária tem centímetros quadrados, você tira a raiz dela, você vai encontrar uma dimensão em centímetros. Só que a esse valor, você vai somar o valor delta. Fazendo isso, você encontrou o quê? 38,2 centímetros. Então, a gente sabe que nossa dimensão C tem que ter 38,2 centímetros, tudo bem? Ok. Só que o que é a área necessária? Seria o quê? B vezes C, né? Aqui, ó. A área da nossa chapa, tá? A nossa chapa aqui, a área é B vezes C. Então, se eu tenho C, eu encontro B. Eu pego a área necessária, divido por C e encontrei B, que vale 23,6. Obviamente que na vida real você não vai trabalhar com 38,2 nem com 23,6. Esses não são valores comerciais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar colocar isso aqui em múltiplos de 5 centímetros para ficar mais comercial. Então, 38,2, o próximo múltiplo de 5 centímetros é o 40. 23,6, o próximo múltiplo de 5 centímetros é 25. Então, a nossa chapa vai ter 25 por 40, tudo bem? Aqui eu cometi mais um erro, que eu coloquei 25, mas aqui que eu escrevi 35, mas aqui é 25. Vai ser 25 vezes 40, que deu 1000, tudo bem? 1000 centímetros quadrados. Essa vai ser a área adotada para nossa placa de base. Então tá, vamos continuar. O FC aqui, nós temos que ver agora se adotando essa área, vai ficar abaixo daquele 0,70 lá, vai ficar abaixo do que a nossa chapa resiste. Então, olha, V de X, que é a força axial, é 628 kN. A gente dividiu por 1000, encontrou 0,629, que é menor que os 20 megapascal que a nosso concreto resiste. E que é menor que você lembrando que 20 megapascal é a mesma coisa que 2 kN por centímetro quadrado. Além disso, esse 0,629 é menor também que o 0,70 que a gente tinha calculado antes. Então, a gente está totalmente dentro
a gente tá totalmente dentro da segurança, tudo bem? Então vamos recapitular, a gente já encontrou aqui qual que é as dimensões da nossa chapa, que vai ser 25 por 40, e nós já encontramos qual que é a resistência desse concreto, tudo direitinho. Agora nós vamos encontrar essa dimensão M aqui e essa dimensão N, que vai ser a distância do nosso perfil I das bordas da nossa chapa. Como que a gente vai fazer isso? Nós temos essas fórmulas, esse aqui é um print que eu tirei lá do livro do Belay. E aí, M, que é essa dimensão, é C, que é esse comprimento total, menos 0,95D. D é a altura do nosso perfil I. O N é B menos 0,8B de F. B de F é a largura da nossa alma, dividido por 2. E o N', que é um fator de comparação que a gente vai usar aqui, vai ser D vezes B de F, dividido por 4, raiz disso tudo. Então, o que eu fiz aqui? A única coisa que eu fiz foi substituir os valores. 40 vezes 0,95 do D, que é 31,3, dividido por 2, deu 5,13. Fazendo isso para o N, eu encontrei quanto? 5,86. E fazendo isso para o N', eu encontrei 5,7. Tudo bem? Ok, então esses aqui foram os valores que a gente encontrou pro nosso... A gente encontrou o valor do M, encontrou o valor do N e encontrou o valor do N'. Esse N', agora eu vou usar ele nessa fórmula aqui. Para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para encontrar a espessura da nossa chapa, que é a última coisa que falta a gente encontrar. Então, essa fórmula é 2,13 vezes N', que a gente acabou de calcular, vezes FC, que é a resistência que a gente calculou aqui no slide anterior, de 0,629, dividido por FY, que aqui está errado. Eu acho que eu cometi alguns erros de digitação. Não, uma que tá certo, desculpa. Só um segundo. Agora eu errei aqui. Tá certíssimo, porque isso aí é o FY do concreto. Só um minuto, deixa eu apagar o que eu acabei de fazer errado. O FY da chapa, vamos voltar aqui só pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. O FY da chapa, da placa de base, é 300, tá vendo? Que você transformando ela para quilômetro por centímetro quadrado, vira 300 megapascal vira 30 km por centímetro quadrado. Tudo bem? Vamos voltar aqui, isso. Então, vai ser o FC, que é o do concreto que a gente calculou, e o FY. Lembrando que, pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu, esse FY é a resistência da placa de base, do aço da placa de base. Fazendo isso, a gente encontrou 1,75. Então, já que a gente tem uma espessura de chapa de 1,75, nós vamos usar a chapa de 3/4 de polegada, tudo bem? Então, fazendo um resumo aqui do nosso exercício, a gente encontrou vamos aqui, ó, o valor de M, nós encontramos o valor de M, de N, de tudo. E os valores encontrados foram esses, tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos calcular o chumbador, que é o que está faltando a gente calcular desse exercício, tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, e na próxima aula a gente calcula o chumbador. Então, se você gostou dessa aula e quer ver o final, que a gente vai fazer o cálculo dos 2 chumbadores, então espero o próximo vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe sua curtida aí, tá bom? Tchau, tchau!